prazer receber vocês aqui hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do Conversarte. A gente teve o primeiro encontro para falar sobre cinema e hoje o assunto da vez é literatura. Conversarte, para quem está aqui pela primeira vez ou de repente veio acompanhar alguém aí por convite, tem o objetivo de promover debates sobre o fazer artístico. Nós temos encontros, então, por expressões artísticas diferentes, né? Então, tivemos cinema, hoje temos literatura, e ainda teremos mais 3 encontros, passando pelo teatro, passando pela música, e finaliza com a moda. Imagino que muita gente que esteja aqui hoje seja também artista. Então, eu queria entender o que vocês fazem da vida. Então, quem está aqui hoje que é do ramo da literatura? É escritor, escritora, ou trabalha em alguma coisa próxima a isso? Levanta a mão. Levanta bem alto. Muito bem. O que foi? Leitoras, mas está próximo à literatura também. Eu vou guardar bem o rosto de vocês, porque em algum momento vocês vão vir aqui para o palco também. Então, se preparem e, se tiverem vergonha, fujam. E quem aqui trabalha com cinema? Tem gente? Cinema, TV? Sim? Teatro? Tem alguém? Moda? Música? Tem gente da música aqui? Não? Ninguém da música? Tem? Boa. E outras expressões artísticas que não foram citadas? Alguém? Bastante gente também. Legal. Bom, daqui a pouco a gente vai interagir um pouco mais sobre isso. Falando em expressões artísticas, o Conversarte, além dos debates, ele também promove exposições. Então, hoje, a gente está tendo aqui um encontro com Fernanda Young e Fabrício Carpinejar. E também hoje está abrindo uma nova exposição do artista Simon Taylor, que fica no piso L3 aqui do Pátio Batel. O Simon está aqui, por sinal? Não? Sim, prazer, Simon. Então, ó, a exposição do Simon, que está aqui prestigiando o evento, está no piso L3, na galeria interativa aqui do Pátio Batel. A expressão tem como título A Caricatura de Curitiba. Então, quem tiver curiosidade em conhecer, vamos ver se dá tempo ainda hoje, né, de terminar o evento, ainda está aberta a galeria, mas se não, vocês podem visitar outro dia o shopping e também conhecer o belo trabalho do Simon. O evento de hoje ele é uma promoção da Montenegro Produções Culturais, que organiza o Conversarte e mais uma porção de eventos. Então, desde já fica aqui o agradecimento ao Montenegro pelo convite e pela experiência. Se hoje a gente tem a honra de receber aqui em Curitiba o Fabrício Carpinejar, a Fernanda Young e tantos outros artistas de qualidade que ainda virão, é por conta da Montenegro Produções, especialmente pelas figuras da Carolina, da Silvia, do Gustavo, do Felipe, o pessoal que está firme e forte na produção, virou madrugada montando o espaço aqui para vocês. Então, já fica o agradecimento por todo o esforço deles para promover a noite. E além da Montenegro também, eu gostaria de deixar um agradecimento à Sideral Linhas Aéreas, patrocinadora do Conversarte, e também ao Hospital Erasto Gettner, que é uma instituição que está recebendo hoje o destino da bilheteria. Então, não sei o quanto vocês sabem disso, mas todo mundo que comprou ingresso aqui hoje, na verdade, não comprou ingresso. Fez uma doação para o Erasto Gettner, uma vez que a bilheteria ela vai 100% para o hospital, auxiliando os projetos futuros. Pois é, viu? Boa surpresa, né? E o evento de hoje, ele vai ser dividido basicamente em 3 blocos. Tá? Então, a gente tem um primeiro bloco chamado Inspiração, a gente tem um segundo bloco chamado Conexão, e o terceiro e derradeiro bloco é o Transformação. Cada bloco ele vai, então, concentrar um hall de perguntas sobre o assunto, obviamente. Ele vai ser marcado no início ali por um vídeo, e todos eles terão algum tipo de interatividade com vocês. Então, como eu falei para os escritores e escritoras que terão o seu momento de palco, vocês que também não são escritores e escritoras também poderão ter. E a questão das perguntas, tá, para vocês já irem se preparando, afinal, isso é uma conversa, né, não é uma palestra, então a ideia é que quanto mais vocês puderem participar, melhor. Elas não vão ser jogadas para o final do evento, como geralmente é o clássico dos painéis. As perguntas elas vão acontecer durante o evento. Tá? Então, vão anotando coisas que vêm passando pela cabeça. E todo bloco, eu vou ter um momento que eu vou passar o microfone para vocês que vocês também possam participar com perguntas ou com comentários, enfim, como vocês quiserem.
Então, aproveitem esses momentos, até porque no final, se vocês guardarem, não vai ter. Tá? No final, não vai ter área para perguntas, ela vai ser no meio. Então, vão concentrando as questões e aproveitem esses momentos. E espero muito que vocês participem. Okay? Dados os recados, né? Acho que vamos começar agora com apresentações. E eu começo primeiro comigo mesmo. Eu devia ter feito isso no primeiro momento e eu esqueci, né? Então, deixa eu fazer agora, que é educado da minha parte. Prazer, eu sou o Guilherme Kraus. Eu vou ser o mediador de hoje à noite. Eu sou um escritor em início de carreira. Eu estava brincando com o Fabrício e com a Fernanda que eu sou o estagiário, né? Eles são os escritores e escritoras de renome. Eu sou o estagiário, estou aqui no meio deles principalmente para aprender. Eu tenho um livro recém-lançado que chama-se Toda Segunda é um Pequeno Réveillon, que está aqui na minha mão. E só está aqui na minha mão porque a primeira edição esgotou. É uma boa estreia para o escritor. Mas se alguém tiver interesse, vocês podem encomendar aqui na Livraria da Vila, que a hora que a segunda edição vir para o ponto de venda já está garantido para vocês. E esse aqui, que é meu filho único, talvez eu sorteie no final, talvez eu não, vamos ver. É realmente o único que eu tenho, né? Mas talvez eu distribua para vocês. E eu que vou ficar com vocês hoje à noite, tá? Então estaria aqui na posição de enviar perguntas, vocês terão esse espaço, mas se porventura alguém for meio tímido na hora de perguntar e quiser mandar questões, podem mandar direto no meu Instagram, @Guilherme Kraus, Guilherme Kraus, K-R-A-U-S-S, que eu também vou colher perguntas por lá. Tem um pessoal que está assistindo, acompanhando por stories, etc., que vai poder participar por lá. Então, se alguém quiser mandar pelo Instagram, ao invés de falar no microfone, fique à vontade. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Todo mundo que veio para poder conversar com eles, então eu queria convidar aqui ao palco os nossos convidados especiais. Então, Fabrício Carpinejar, por favor, junte-se a nós. Palmas para o Carpinejar. Aonde você quiser. E também eu queria chamar aqui ao palco a Fernanda Young para completar o nosso trio. Fernanda já está posicionada por ali? Venha, Fernanda. Palmas para a Fernanda também. Por favor, Fernanda, tem uma escadinha no canto. A poesia foi a primeira linguagem que eu acho que me salvou. A realidade consegue ser muito horrível para os mais delicados. Talvez seja dotada de um senso crítico e uma sensibilidade muito grande, que se eu não tivesse poesia eu não resistiria. Mas a vida acaba com a gente, tomba com a gente. E eu acho que o poeta é esse convertor, é uma espécie de no-break da nossa existência. O retrato, histórias temperadas, picantes, engraçadas, de nossas gafes nas relações. Sofrimento por amor é engraçadíssimo. A gente pode falar muitas coisas através da comédia que muitas vezes no drama, em outro tipo de estrutura, você não conseguiria se fazer ouvir. Eu vou entrar com todo mundo, com todas as minhas referências, as minhas afinidades, as minhas crenças. É um swing literário! Fabrício, Fernanda, a gente está aqui numa conversa, né? A Conversarte não é um evento de palestras, é um evento de conversas. E toda conversa, ela geralmente começa com um oi, ou com um olá, ou às vezes com um tropeção também, um esbarrão. Eu começo sempre agradecendo. Muito obrigada. Fabrício, quer mandar seu salve também? Uma boa tarde, uma boa noite. Agradeço a presença de vocês. E parabéns pelo Conversarte, que tem uma cara ótima. E é uma alegria estar com o Kraus e com a Fernanda. Alegria toda minha estar com vocês. Bom, começando, eu falei para vocês que o nosso evento está dividido em 3 blocos. Então, a gente tem o primeiro bloco, inspiração, o segundo bloco, conexão, e o terceiro bloco, transformação. No bloco inspiração, a gente quer entender mais sobre processos criativos, sobre motivações, né? O que move a escrita de vocês. E eu queria começar aqui pela Fernanda. Essa semana eu estava lendo uma matéria publicada sobre a Fernanda que falava sobre uma casa na árvore que você tem em Minas Gerais. Eu fiquei encantado assim, pela casa. Até se vocês não conhecerem, depois procurem essa matéria, o espaço é incrível. E quando eu comecei a ler a matéria, eu fiquei pensando, caramba, eu queria me isolar nessa casa porque eu ia criar muito. Mas aí lendo, né, a matéria, a Fernanda, em dado momento, ela comenta
que ela cria bastante na casa, mas você escreve pouco por lá, porque tinha uma passagem sua na matéria dizendo que você escreve mais na cidade urbana, porque a escrita, de certa forma, se estimula pela desordem, e você entende que a escrita é uma ferramenta para colocar um pouquinho de ordem nas coisas que estão erradas, né? Organizar aquilo que está errado. E eu fiquei pensando muito sobre esse seu processo criativo, até bastante influenciado por diferentes locais. Então, eu queria que você comentasse para a gente, Fernanda, primeiro, como é que funciona isso para você, a tua criação, como é que ela vem, né? Qual que é o teu processo criativo, como que essa questão do ambiente influencia, e também se você pudesse comentar se isso é uma coisa do agora, se é desde sempre, ou se foi diferente, como é que isso evolui ao longo dos anos. Você poderia comentar para a gente como é que funciona? Bom, eu comecei a escrever poesia antes de aprender a escrever, porque eu tenho dislexia. Realmente, quando as pessoas falam sobre dislexia, me aborrece, às vezes, que isso tenha se tornado uma piada. Apesar de reconhecer que essa é uma forma de falar sobre. Então, eu tive muita dificuldade de aprendizado, bastante. A minha escolaridade ela é toda muito atrasada. Então, a poesia foi a primeira forma de identificação de uma comunicação e essa comunicação não era possível ser escrita. Então, eu não sou poeta, apesar de reconhecer como um belíssimo e crítico de literatura inglês, Harold Bloom, que o artista é um poeta, eu sou uma romancista. Mas a poesia tento eu, no romance e em todas as outras formas de comunicação, ser poética. Então, eu já comecei a escrever dentro de uma circunstância de afogamento. A beleza e estar diante de algo lindo e falar, oh, que inspirador, não cabe ao meu verbo, não faz parte de mim, infelizmente. E faço questão de não romantizar a dor como se isso fosse uma condição do escritor. Ele é um escritor dolorido, ele vai escrever coisas lindas, não importa, isso não é assim. E, graças a Deus, não é assim. Mas eu não sou uma pessoa que estou diante de um horizonte e fico contemplativa. Eu estou o tempo inteiro observando, e já fui acusada de egocêntrica por causa disso, alguma coisa de um estranhamento em mim e observando o outro que me interessa sempre profundamente. Eu não sei descrever, por exemplo, nos meus romances e, enfim, em todas as estruturas que eu me utilizo, paisagem. Ter uma casa como eu tenho, e ele bem comentou, a minha, que é linda. Eu tenho há 10 anos, eu comprei quando eu posei nua para o Playboy, foi com o dinheiro da Playboy. Eu pensei em colocar o nome de mansão Playboy, mas eu fui... Mas, enfim, a casa de árvore é porque eu tenho muitos filhos, então eu fiz uma casa longe, com sino para eu chamar alguém caso eu caia e preciso de ajuda, ou se alguém precisar de mim, um sino. Porque é filho demais, cachorro demais, gato demais. E eu, por enquanto, não aprendi a escrever lá. Coisa muito cruel, porque eu pretendo futuramente morar lá. E não acho elegante nem necessário que seja feio ou doloroso escrever. Assim como depois eu vou falar que não acho necessário que haja inspiração. Mas é isso. Então, eu olho para aquele lugar, quem me segue, eu só tenho uma mídia virtual. Quem me segue nessa mídia virtual deve ver fotos, posts meus lá. E muito recentemente eu consegui trabalhar um pouco, porque não estou capacitada. É doloroso, não é o ideal. Legal. Fabrício, dando continuidade aqui também a inspirações e como as coisas pulsam para você. Você é um cara bastante versátil, né? Eu particularmente conheci você por livro.
Mas depois a gente descobre que você flutua por N mídias, né? Então você tem o livro, você tem guardanapos, você tem um canal no YouTube e você tem o seu próprio cabelo, inclusive. Que hoje está escrito... Mas todas as pessoas têm seus cabelos. Eu não tenho cabelo. Eu sou a falta de cabelo. Eu tenho aplique. Isso aqui é aplique. Mas você tem uma mensagem no seu cabelo, né? Sim, eu troco toda semana. Mas eu queria puxar por isso que eu acho... Por favor. Eu sou um fã da Fernanda. Um leitor assíduo antes mesmo de conhecê-la. Acredito que a poesia é realmente a caixa preta dela. Assim como a poesia é a caixa preta do Guimarães Rosa. Ou seja, ele vai na prosa, mas o espírito dele é poesia. Ele não pratica o poema, assim como a Fernanda. A Fernanda pratica o poema, mas não de uma forma predominante. Mas é o espírito dela, a poesia é o espírito dela. E só pela poesia a gente encontra as infiltrações do cotidiano. As infiltrações do comportamento. Assim como a Fernanda, e um pouco diferente, eu também tive um atraso na escola. Aos 7 anos eu fui diagnosticado com retardo mental. Algumas pessoas acreditam que o diagnóstico estava certo. Eu não sei, eu nunca refiz o diagnóstico, então... Eu posso ser um retardado solto, perigoso nesse sentido. E sou devedor de uma educação em casa complementar dada pela mãe. Eu sou filho da fé da minha mãe, da obstinação da minha mãe. Minha mãe tem 80 anos e quando a escola desistiu de mim, a partir do diagnóstico, a minha mãe, ela pediu licença do trabalho durante 2 meses e me ensinou a ler e escrever a partir de jogos. Quebra-cabeça, bambolê, jogo da amarelinha, e eu não sabia que eu estava aprendendo. Eu pensava que eu estava brincando, que eu estava tendo a exclusividade materna e poderia me vangloriar diante dos irmãos. E eu guardo essa sensação de que a linguagem, por mais que doa, é uma brincadeira. Porque a gente muda os sentimentos de lugar, e isso é saúde. Doença é ficar parado no mesmo sentimento. Ficar parado no mesmo sentimento traz até dengue. Ou seja, a gente fica, sabe, com aquelas moscas. E a literatura é movimento, é não ter pena de si. A minha mãe me ensinou a não ter pena de mim. Ela me ensinou não que ter pena é fundamental, né? Ela me ensinou que diagnóstico é destino. Tem uma diferença. Diagnóstico é um retrato provisório. Em dado momento da vida de vocês, vocês vão se sentir fracassados. Mas é um retrato provisório. Destino inclui garra, persistência, fé, força de vontade. Vai além de um diagnóstico. A gente sempre está além do diagnóstico. E a gente está além do diagnóstico que mesmo, a gente mesmo faz para si. A gente coloca diagnósticos terríveis para si. Eu nunca mais vou amar. Eu não vou ser mais amigo daquela pessoa. Eu não vou mais trabalhar com isso. São diagnósticos terríveis. Mas são retratos provisórios. Por isso que a gente precisa aceitar a raiva, a inquietação, o desespero. Concordo com a Fernanda quando ela diz que não é para romantizar a dor. A dor talvez seja a maior dificuldade. Porque a gente não respeita a dor do outro. A gente não respeita os acontecimentos da alma. A gente não entende que impressões são fatos. Que impressões são acontecimentos. Eu sofro muito mais quando a minha esposa sofre. É terrível quando ela sofre. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto um cachorro deitando ao pé da cama, próximo das mãos. Eu não sei o que dizer. Porque a dor mais dói fora de mim. E sabe o que é o pior? Eu não posso roubar a dor da minha mulher. Eu não posso fazer absolutamente nada em relação à dor dela. Eu tenho que me sentir inútil diante da dor do outro. Que isso é respeitar a dor do outro.
E a gente costuma roubar do outro para si e sofre mais do que aquela pessoa que está sofrendo. Isso é caricatura. Sofrimento é terrível porque a gente precisa aguentar ver aquela pessoa que você mais ama na vida chorando e não ter o que fazer. Isso é com os filhos também. Ver o filho se machucar e não ter o que fazer, se não está perto. Ver o filho sofrendo bullying e não ter o que fazer, se não está perto. Mas nunca tirar o direito do outro de se defender e de criar anticorpos para se defender cada vez melhor. Palmas. Fiquem à vontade. Acho interessante isso que o Fabrício comentou. A gente estava conversando um pouco mais cedo e ele contou a história de um ônibus que ele pegou. Né? Acho que depois você pode contar com mais calma. Acho que até vai começar daqui a pouquinho contando ela para enquadrar. Mas que fala muito essa questão do olhar para o outro e da sensibilidade. E a gente está falando aqui de inspiração, né? E para quem escreve, a dor, geralmente, ela acaba sendo uma bela fonte de inspiração. E até conversando com pessoas que compõem, que escrevem poesia, enfim, há quem tem até um certo receio, né, em curar algumas dores e perder um pouco da inspiração. E a gente está falando hoje mais cedo em relação também à projeção, né? Isso que o Fabrício comentou agora, de você olhar para uma pessoa que você ama e que te provoca sofrimento e pouco poder fazer por isso, mas também, quando a gente vê o sofrimento acontecendo, a gente acaba se projetando e acaba experimentando muitas daquelas sensações, e isso vira uma fonte. A gente reage muito mal ao sofrimento do outro. A gente quer fazer piadas, ou deixa disso. E vocês fazem poesia? Não, ou quer fazer poesia? Não, é um momento apenas de ficar em silêncio. Fernanda, não tem muito o que fazer. Não, eu acho o seguinte, que infelizmente, ou felizmente, porque tudo é lindo, os sentimentos ditos ruins, ou indigestos, ou inadequados, eles fazem parte da natureza humana e são muito pouco discutidos. Então, quando você sente raiva, inveja, ciúmes, todas as coisas ditas ruins, pouquíssimas pessoas estão capacitadas ou para escutar que isso é normal ou para sentir isso é normal. Então, é muito estranho quando o ser humano exclui o exato oposto daquilo que é dito bom, porque somos todos feitos, e isso parece piegas, e tomara seja, mas eu creio ser verdade, feitos de luz e sombra. Então, você pode ser extremamente gentil e generoso com uma pessoa e extremamente egoísta com esta pessoa em outro momento. Ou, concomitantemente, você pode amar alguém e querer matá-la com um travesseiro. E isso não pode ser excluído, porque as pessoas ficam muito pequenas diante do proibido das sensações. E aí sim é preocupante. Então, é por isso que, inclusive, eu agradeço que vocês estejam aqui, porque a arte, a poesia e toda a forma de expressão, ela é bem-vinda justo por causa dessa comunicação livre e espontânea de hipóteses. Eu consigo ser extremamente ruim com quem eu amo e abençoo esse instante horroroso, principalmente porque já sei disso, e vem de um pensamento que ele infantilmente você pensa, igual criança, eu pensei e vai acontecer. Aí você pensa, não, eu abençoo essa sensação e esse sentimento que eu tive por essa pessoa que eu amo, e eu vou manter aquilo que me cabe, que é o amor, que é baseado em coisas realmente que podem nos levar adiante. É muito simples, e isso é muito pouco dito. Então, odiar esses inversos absolutos de sentimentos que todo mundo diz, amar, amar, amar. Gente escrota ama. É muito chocante isso. Gente escrota tem filhos, gente escrota tá casada há anos. E não é que a gente escrota, que aquele escroto, ele é escroto por quê? Porque todos nós temos esse grande potencial de escrotidão e ele não é vago, ele é permanente e constante. Mas aí você decide, e aí esse é um exercício muito bom de sentimentos que eu acho que são edificantes, como amor, gratidão, fé, por mais que não seja algo religioso.
que legal. Odeio. Eu recentemente tive uma coisa horrorosa, eu odiei efetivamente a permanência de uma criança perto de mim. E aí depois eu pensei, que horror, eu nunca pensei em tanta coisa horrível que eu pudesse fazer com essa criança. E não é assim, ou mais ainda, com quem você romanticamente ama, porque o amor romântico é o nosso amor cultural, é o amor que nós vivenciamos dentro da nossa cultura, século XIV, vai antes. Tristão, Isolda, adoro, porque tá tudo ali, que você fala, eu quero matar essa pessoa. Inveja, rancor, ódio, todos esses sentimentos são extremamente legítimos dentro de uma trama de relacionamento. E como eles são muito pouco ditos, a gente acaba muitas vezes só cantando para subir ou, né? Inveja branca não pode. Quando você sentir inveja, diga, ela é negra. Porque, cara, inveja é um sentimento absolutamente genuíno. O pior da inveja não é você sentir algo que você admirou no outro ou quer ter como outro. É você querer que o outro não tenha. E, então, são sentimentos e a gente aprende. E é por isso que a palavra e o pensar e o exercício do debate e do discurso é necessário. Porque é muito estranha a negação de todos esses sentimentos. A negação é aquilo que me parece claramente danoso. Me parece porque eu posso falar da minha vida. Dizem que eu sou egocêntrica, mas é porque o que eu posso falar, a pessoa que eu mais entendo, digamos, sou eu. Estou tentando muito entender dos meus filhos, muito entender do Alexandre Machado, que eu estou com uma antipatia louca. Fiz 25 anos de casada, uma antipatia que eu estou dele nesse momento. Porque para justo dar continuidade e não sufocá-lo com o travesseiro quando eu sinto, na imaginação, a necessidade de. E essa é a gentileza do ser humano. Mas é doce até a tua morte, né? A morte com o travesseiro é doce. É lindo, né? É bonito. Hoje poderia ser alguma coisa muito mais drástica. O cara ficou em coma, porque Alexandre Machado, e é muito bom, porque eu vou expor muito. Eu protegi ele muito dentro dessa história. Agora eu vou expor. Eu vou ganhar dinheiro com isso, vai virar série, filme. O cara ficou 4 meses internado numa UTI. 70% do tempo ele estava em coma, não se lembra. Quando ele voltou a roncar, eu senti um alívio, porque ele estava entubado. Aí eu pensei, que delícia, eu posso agora sufocá-lo com o travesseiro. É lindo, não é? É salvar para matar, né? É bonito. É bem bonito. Eu tô começando a ficar com medo dela. Pois é. Mas assim, ó, um medo, é um sentimento que eu não posso me privar. Eu não posso censurar, eu tenho que sentir o medo, entendeu? A parte boa é que não tem almofada aqui no palco, se a gente renuncia ao sentimento, a gente não consegue controlar. Se a gente diz que não tem, a gente não sabe, a gente não aprende. Não, é muito doido, todo mundo fala, excesso. Vocês amam seus filhos igual de fora. Não, não. Eu tenho 4 filhos. Eu amo um de cada forma diferente, porque eles são pessoas diferentes. E muitas vezes tem uma antipatia louca de um de outro. Sinto antipatia mesmo. Olha e fala com raiva, um ódio, uma antipatia, não consigo olhar para essa pessoa. Os filhos da Fernanda devem ter pavor de guerra dos travesseiros. A guerra ganha sentido literal. Desculpa. A minha mãe tinha uma tática muito boa com os filhos sobre essa acepção da Fernanda, do amor diferente. A minha mãe, ela me chamou em particular para dizer que eu era o filho predileto dela. E isso me deu uma arrogância, uma gana de viver. Eu olhava meus irmãos com escárnio. Gana de viver, eu dizia para eles assim, sabe aquele olhar que diz tudo, não precisa falar absolutamente nada? Tadinho, vocês são o segundo escalão da família. Mas você tem certeza que ela não fez isso com eles também? Exatamente, eu descobri isso 30 anos depois. Ela chamou cada um em momentos distintos para dizer que é o predileto. É uma estratégia. A estratégia é maravilhosa. Mas é um estelionato também. Sim.
Isso que a Fernanda falou, eu achei bem interessante, porque escrita se relaciona profundamente com sentimento. E até esse reconhecimento de sentimentos que talvez não sejam tão nobres perante até nossos próprios olhos, mas de aceitá-los e entendê-los é uma coisa que é importante. E para muita gente, né, quando a gente está lendo uma poesia, um romance, enfim, tem esse papel. Você comentou assim que às vezes você não tem o que fazer pela pessoa, mas às vezes o teu livro faz muito. O teu livro é um abraço, né? Às vezes uma série, uma poesia, um livro, enfim. Isso tem esse papel também. Mas é a autocrítica que traz a humildade. Você não está acima do leitor, você está com ele. Vivendo com ele. Você fala de si e ele entende que aquilo é parte dele. Mas você está falando de si. Eu acho que é uma terapia quando você não se esconde. E o poeta, ele lida muito bem com o fracasso. O poeta gosta do fracasso. Eu acho que o mais terrível para o escritor é o sucesso. É horrível. O sucesso tu fica obrigado a repetir aquilo que as pessoas gostaram. Eu, graças a Deus, como escritora romancista que sou, nunca fui best-seller, nunca fiz sucesso. Mentira? Juro por Deus. Caraca, ela mente assim. Não é. Sem eu pudor. tenho, não, nunca. Eu faço sucesso, aí nós vamos entrar, porque eu sei que tem um cronograma, mas eu adoro corromper o cronograma. Conversar que só traz pessoas de sucesso. É o seguinte, eu faço, por que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, dizem? Porque comecei a trabalhar muito cedo, porque realmente era uma necessidade, não foi assim, eu venho de uma família e comecei a trabalhar muito cedo, ok. 2 é porque, definitivamente, a hipótese de viver de literatura sempre foi muito remota, até mesmo publicar, porque minha família não é uma família letrada, ou seja, não é uma família de pessoas inteligentes, poéticas, versadas, mas não de literatos. Não tem essa cultura. Então, assim, era uma coisa meio abstrata, bastante abstrata. Escrever era algo menor, zero hipótese. O que acontece? Eu comecei a publicar muito cedo e, graças a Deus, comecei a fazer inúmeros outros trabalhos que me deram dinheiro. Porque eu gosto, que é outra coisa que ninguém fala, não é de dinheiro, porque dinheiro é energia. Eu gosto que as minhas ideias de jirico se saiam bem. Eu adoro olhar para alguma coisa e falei, olha, essa ideia de jirico me fez comprar este carro. Então, eu trabalho muito e adoro, porque eu sou milionária de ideias de jirico. Mas, em literatura, eu sempre fui extremamente desrespeitada. É assim que eu vejo, depois de tantos anos e tantos livros. Não quero nem mais reclamar, porque parece que é amargura, mas posso dizer que começo por algo que eu recentemente observei. Eu sou mulher e eu nunca gostei de falar sobre isso como algo diferente, porque eu não uso o artigo feminino na minha literatura. Mas eu sou mulher. 2, eu não tenho, não pareço ser uma intelectual. 3, eu não reverencio os coronéis da cultura. E aí, 4, comecei a fazer sucesso em todas as outras coisas que eu sempre fiz, e isso magoa muito as pessoas de literatura. A pessoa faz televisão, a pessoa é conhecida. E esse é um rancor daquilo que a gente já estava falando aqui rapidamente, mas que é importante, da inveja, que as pessoas não lidam. É claro que eu só consegui entrar numa lista de mais vendidos uma vez em 2004. E eu vou lhe dizer o seguinte, eu fiz 20 anos de carreira há 3 anos, ou seja, vou fazer logo 25, que merda, cada vez mais velha, mas ninguém fez uma matéria a respeito disso. Não tem mais revistas de cultura? Tem. Não tem mais revistas literárias? Tem. Revistas, cadernos? Tem. Só que, pelo fato de eu ter me saído bem, porque trabalho e adoro trabalhar, e adoro assistir uma ideia de jirico sendo bem-sucedida, simplesmente parece que na literatura eu não existo. Mas, fundamentalmente, tem 3 meses que eu percebi que, como intelectual, o fato de eu ser mulher é extremamente prejudicial. E isso foi um choque. Um choque. Porque eu não queria adentrar nessa seara. Eu achava que, coisa de mulher reclamando. Mas eu
realmente, muito recentemente, eu pensei, sabe do que mais? Já que eu não ganho dinheiro com isso, nunca mais vou publicar. Já que ninguém dá menor confiança de eu ser uma intelectual, uma pensadora, e se isso é cabível o artigo intelectual pensadora, eu prefiro usar o intelectual. Eu posso simplesmente me conter de dar a minha opinião. Então, eu não quero essa mágoa. Por isso mesmo, eu vou continuar publicando. E, como eu não vivo disso, eu vou publicar somente coisas livres de qualquer mercado que vai me fazer vender mais ou menos. Obrigada. Muito obrigada. Plateia, está na hora de pergunta. Alguém quer já entrar na nossa conversa aqui? Alguém tem uma pergunta para fazer para o Fabrício ou para a Fernanda? À vontade. Boa noite para os dois. Erro do microfone. O microfone está um pouco baixo. Será que o meu chega até aí? Oi. Vamos tentar. Melhorou? Foi? Não foi. Fernanda, eu sou super sua fã sem ter lido o livro seu. Eu fui no lançamento do Pau. Eu amei você e não consegui ler. Comprei o livro, não consegui ler, de medo de ser influenciada demais por você, pelos teus trabalhos da TV. Mas etc. seja influenciada. Pois é. É o que ela mais quer. Calma, o Pau, gente, é um romance que se passa em 7 horas que uma pessoa tortura um cara, porque pavlovianamente ela acha que nessa tortura nojenta e escatológica ele nunca mais vai ficar ereto. Leia, mas calma, não seja influenciada por esse livro Então, especificamente. Eu comprei e não li, mas você usava o pau pendurado e você foi para Playboy por causa do pau também. Foi. E eu agora te pergunto, eu estou nessa mesma do nosso mediador, tentando ser uma roteirista que ainda não está encaixada. Como é que você consegue? Você não está me dizendo tudo isso que você disse, que vai ser fora de mercado, que vai ser quem você é, porque você já tem uma estrutura financeira ou um background, alguma coisa assim? Porque eu... Olha, entendo, que pode continuar. Continua. Mas gosto da pergunta. E sim, o lançamento do Pau foi muito interessante e obrigada por você ter se lembrado desses detalhes. Eu habito muito, eu habito em mim. E isso é muito, eu defendo muito essa casa. Então, eu tenho essa frase, é do meu livro, que é um poema que eu gostaria de ler para vocês depois. E o Pau ali, foram joias que eu fiz e escrevi o Pau e fiz a Playboy, porque eu achei que aquilo era definitivamente um trabalho conjunto. Tanto que eu exigi coisas como estar de coelhinha da Playboy na capa, porque eu achei e acho que era um domínio de uma imagem contraditória ao fato de estar lançando um livro chamado Pau. E eu gosto de você ter se lembrado desse detalhe. Fui criticada demais por ambas as questões, nem muito demais, porque como eu estou há muito tempo no mercado, depois de alguns anos eles começaram a tentar a técnica do desprezo. Mas o meu mercado ele existe, no entanto, a minha necessidade de ganhar dinheiro e viver é imensa. Eu sou rica, rica que eu digo, rico quem tenha trabalho. Eu existo por causa do meu trabalho. Eu estou hoje aqui ganhando o pão do dia, com muito orgulho, com muita gratidão. Eu não tenho um mercado garantido em absoluto. Não tive a humildade... Quer dizer, eu tive a zero humildade de ter 4 filhos. E realmente, meu orgulho nesse tempo todo, e nisso eu incluí o Paulo Leia, e na Playboy, tudo que fiz, jamais abri concessão. Eu não abro concessão. Em hipótese nenhuma. Se eu estou em algum lugar ou se eu faço alguma coisa, tenho absoluta certeza que é porque eu concordei e porque eu estou gostando. E
isso me fez, obviamente, não ter o dinheiro que eu acho, pela quantidade de sucesso, não em literatura, mas não importa, porque aí nisso eu já falei anteriormente, a quantidade de sucesso que eu já fiz e faço. Eu poderia não mais precisar pensar em dinheiro. Mas eu penso, dinheiro é energia, eu louvo, sou grata, respeito e continuo ganhando o pão do dia com toda necessidade e gratidão. Mas eu tenho um mercado que poderia ter se fechado a mim se eu não fosse tão destemida no sentido de não abrir concessão. Não faço gracinha, não gosto de bobagem, não faço. Não mudo a minha roupa, não encapeio os meus dentes, não, sabe? Eu acho que eu sou a única pessoa... os meus dentes são reais, eles não são encapados. Nada contra encapar dentes, gente. Eu acabei de pegar um contato aqui bom aqui em Curitiba para dar uma ajustada, mas que eu digo eu não me dobro. E isso sim me fez perder dinheiro. Então, eu tenho mercado, mas ele é dicotômico, ele tem um paradoxo. Eu tanto mantenho esse mercado há muito tempo, ou seja, tem pessoas que me fazem estar aqui, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a vaga impressão que eu poderia ter ganhado um puta dinheiro e simplesmente não ficar pensando no que eu vou fazer, tendo filhos ainda pequenos e na faculdade, e blá, 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 blá. Entende? É contraditório. Mas não daria para ser diferente, porque essa é absolutamente quem eu sou. Então, não ia dar para ser diferente. Eu tenho muito orgulho de não abrir concessão. Guilherme, uma questão de ordem. Se a primeira pergunta aqui em Curitiba é sobre o pau, onde vai terminar isso? Não, sério? Talvez nos joelhos. Ou quadris. Joelho é uma coisa feia, né? É feio, é feio. Perguntas para o Fabrício, temos? Não precisa ser, pode ser para Fernanda. Não, ai meu Deus. Eu adoro agora ele. Posso falar uma coisa rapidamente sobre o carpinejar? É muito interessante, porque a gente é o terceiro encontro que a gente tem e nós não nos acho parecidos. A princípio pode parecer, porque ambos temos dificuldades cognitivas, ditas dificuldades cognitivas, e ambos temos características muito específicas e, sim, bastante estranhas. Não podemos evitar. Então, mas nós não escrevemos coisas parecidas, nós não temos uma literatura parecida, nada disso. E aí é uma coisa que hoje, falando sobre você, eu quero anunciar, e isso é gentil, que são os opostos gentis. É muito bom você estar diante de alguém que você admira, não tem a mesma verve, ou seja, né? Está dizendo que não tem inveja de mim, é isso? Tenho, porque você tem feito muito mais trabalho do que eu, provavelmente estava ganhando mais dinheiro do que eu. Tá? Porque, adoro isso. Eu fiquei feliz que ela tem inveja de mim, muito feliz. Essa cobiça, né? A gente se sente gostoso. Mas extremamente juntinho. Tem outra inveja. Tem uma outra inveja que eu tenho de você enorme. Eu fiz comecei 4 faculdades e estaria me formando agora uma mágoa de Alexandre Machado, porque eu tive que parar graças à papagaiada que ele fez. Eu não tenho um bacharelado, não tenho a vida acadêmica que eu gostaria de ter tido. Pá! Morro de inveja de você. Ok. Eu nunca pensei que um curso superior ia trazer inveja dela. O diploma serviu, né? Perguntas? Temos? Fabrício, aqui. Que voz aqui, é essa? Aqui. Oi. Fabrício, vou fazer uma pergunta para você. A Fernanda falou que a gente está ficando mais velho, a gente descobre com a idade que é muito bom recorrer às lembranças, né? Acho que é por isso que os velhinhos gostam tanto das recordações, né? Porque a gente vê as coisas do passado como um álbum de fotografias, né? Em festa e memórias boas. O que a gente passava naquele tempo de crise, de perrengue, a gente não lembra. Então, minha pergunta para você é nesse sentido, Fabrício. Quando você entra no teu universo, que você optou para escrever um livro, se não tem essa mesma questão de isolamento que a gente tem quando recorre ao passado?
passado é uma invenção, sempre modificada. Eu fui convidado a participar do grupo de comemoração de 30 anos do ensino médio. Isso deveria ser proibido, esses grupos. Me incluíram nesse grupo. E eu jurava que eu tinha sido enturmado no ensino médio, que eu me dava bem com todo mundo, que eu era respeitado, que eu participava das aventuras. Primeiro, eu não ia conseguir participar do grupo. No primeiro dia já tinha 135 mensagens. Mas eu pensei, nossa, eu vou poder ver minhas fotos da adolescência, como eu estou diferente, eu tinha cabelo comprido. Fui me olhar nas fotos. Nossa, rolei meu dedo. Vi fotos de viagem para Santa Catarina, fotos de viagem para o Rio de Janeiro, fotos de viagem para a Serra Gaúcha. E eu não participei de nenhuma viagem. Foi um bullying retroativo. Gente, olha como que a mãe dele fez um bom serviço dizendo que ele era o predileto. Foi um bullying de 30 anos. Incrível. Destruiu a minha ilusão veterana. Que eu jurava que eu me dava bem com todo mundo. Não, é uma época que não tinha Facebook. Então, as pessoas não me convidavam e mudavam de assunto quando eu me aproximava. É muito mais fácil. Eu não sei se eu te respondi a pergunta, mas a gente sempre está modificando o nosso passado. A gente diz, eu nunca vou amar mais uma pessoa assim. Até que ama uma nova. E aquele amor imbatível, invencível diminui. A respeito da velhice. A velhice é dura. Eu tenho 2 pais com 80 anos. E é uma reconstrução. E a gente não entende a dor do pai e da mãe quando envelhecem. Somos negligentes com essa dor. E negligentes mesmo, porque eu vejo meu pai e minha mãe com seus amigos morrendo e não me colocava no lugar deles. Se eu não pudesse ligar para os meus amigos, quem eu seria? Tem histórias que a gente só tem com uma pessoa. É uma confidência exclusiva aquela pessoa. Meus pais vão morrendo pouco a pouco com seus amigos. E a gente não percebe, porque a gente só fica pensando nos nossos limites. Eu não dava valor, eu vejo tantas cadeiras, eu não dava valor a uma cadeira, por exemplo, como eu dou hoje, tendo pais mais velhos. Quando eu caminho com eles, eu caminho como se estivesse numa escada rolante. Abre degrau, fecha degrau, lentamente. Os velhos não dão as mãos. Os velhos dão os braços. Nós somos cabides dos braços dos pais. E quando eu vou andando com eles, o que eu quero encontrar, assim como tinha aquele lanterninha do cinema na infância, aquele lanterninha que encontrava o lugar vago, o que eu quero é encontrar uma cadeira. Se eu vejo uma cadeira, já me dá uma tranquilidade. Vai ter, pai, mãe, tem a cadeira ali. É um contentamento sublime por uma cadeira. Eu nunca amei tanto uma cadeira. Eu nunca precisei tanto de uma cadeira. Eu nunca quis tanto uma cadeira. A cadeira para o meu pai e para minha mãe é como se fosse um doce. É o inesperado, pontual. O inesperado, gentil, de se antecipar um pouquinho a quem tentou se antecipar sempre aos teus pensamentos. Bloco 1, inspiração, acho que já está cumprido, certo? Vejo pessoas com lágrimas nos olhos. A gente pode avançar para o segundo. O pessoal está gripe. É gripe. Eu coloco óculos porque é de grau, tá? Vamos avançar para conexões agora. Teremos espaço para perguntas. Fica tranquila. Vamos lá. Eu sou poeta, essencialmente poeta. E eu também faço crônicas. Agora eu estou no palco e gosto da possibilidade da palavra em movimento,
que nós criadores, nós temos essa obrigação com a nossa pulsão de arte, que é ir no máximo, é esticar ao máximo o elástico das circunstâncias para ver até onde você pode puxar. Volta e meia, o elástico volta e você te arranca um olho, né, metaforicamente. E as plataformas digitais, elas não mudam o conteúdo. Elas se adaptam muito bem ao verso, que é curto, sim, ao aforismo, a frase de efeito. É porrada mesmo. O humor, eu acho que as pessoas que são engraçadas, e eu costumo ser, é um ato de desespero, né? A pessoa é uma pessoa meio desesperada. A comédia tem essa capacidade de fazer com que a gente ria do absurdo, do ridículo que a gente se propõe. E é maravilhoso você rir, mas rir da própria desgraça, inclusive. E é difícil fazer isso, é cirúrgico. Muito bem. Eu sei que tem gente que queria fazer pergunta. Vamos lá, então começa. Manda ver. Ela está sofrendo ali pela pergunta. Eu tinha te guardado, mas vamos lá. Não, é só porque vai que vocês começam a falar de outra coisa. Talvez, na verdade... Jamais. Tá bom, tudo bem. Fernanda, eu queria te perguntar sobre chipados, mas como apareceu ali, talvez eu não estava tão fora mais. Eu queria te perguntar como foi o processo com o Alexandre para escrever a série e a relação desse trabalho com os normais. Quando eu fui assistir Chipados, eu fiquei muito impactada pela genialidade, da complexidade da comédia, assim. Os atores estão muito bem, eles são pequenos gênios, todos eles, grandes gênios, mas tem uma coisa do texto de toda a série assim, que é muito trágico e muito cômico ao mesmo tempo. E eu assistia a todos os episódios com um grupo de 12 pessoas, assim, todos juntos. A gente se reuniu para ver e cada camada falava um pouco com cada pessoa e me pareceu tão complexo, assim. Não sei se as pessoas já assistiram Chipados, se não assistiram, assistam, porque é genial. E eu queria entender como foi esse processo para vocês escreverem Chipados, assim, esses personagens. Bom, eu fico feliz, muito obrigada, você tem toda a razão, o elenco é genial, a direção da Patrícia Pedrosa é genial. Eu tenho muito orgulho de, depois de 25 anos como roteirista, estar com esse trabalho agora. Talvez, e isso não significa que eu não tenha feito outros trabalhos geniais, esse seja o primeiro que, de fato, eu assisti aquilo que pensei. Eu já assisti coisas melhores do que pensei, mas esse é tal qual eu pensei. Então, eu fico muito feliz pela escolha do casting, que é perfeito de fato, e a direção de arte, de iluminação, a trilha, de um preciosismo. Os Chipados, nós conseguimos agora uma coisa que há muito, eu pessoalmente vinha tentando, porque o Alexandre sempre teve muito orgulho de ser um autor de comédia. E eu, de certa forma, já cheguei a debochar dele e sobre essa condição, e ele próprio me fez, com o tempo, observar que a comédia é a forma mais impressionante e cirúrgica de fazer que alguém ria daquilo que pode ser absolutamente desagradável. E aí, nisso, eu igualo a estética. Não é aquilo que é belo, não. Eu acho que quando você é desagradável, você tem que apresentar uma hipótese de generosidade estética ou a piada. E, nos Chipados, tem algo que há muito eu tentei e venho tentando fazer, que é incluir a melancolia. Eu defendo muito esse tempo da melancolia, esse silêncio, essa dor, essa perda, essa ausência, a busca de. Chipados tem algo que foi muito interessante, que eu só falei isso para a Tata Werneck num evento que tinha 3 mil, 5 mil, uma coisa muito louca. E aí ela só ficou sabendo nesse evento e ela parou tudo. Que tem uma premissa muito interessante, que é a busca dela do pai que foi embora porque ela, digamos, a mãe dizia que ela tossia demais. Essa é uma história que ela é biográfica. Eu revi o meu pai recentemente.
Acho muito interessante quando o Carpinejar fala tanto sobre essa questão da cadeira. Eu penso na cadeira não para pessoas idosas, nem para os meus pais, nem nada disso. Eu penso para a cadeira para a minha filha que nasceu com uma doença congênita e não conseguiu andar até os 5 anos dos 3 primeiros passos. Eu penso na cadeira como algo que pode ser para mim, que estou exausta. Eu tenho sempre uma questão muito... não é ácida, mas muito reticente sobre essa questão do materno e do paterno. Então, os chipados, ele tem algo que afora os casais e toda a trama, que é o oposto do encontro através das mídias virtuais, sociais, que é o encontro do acaso, porque todos ali são frutos do encontro amoroso casual, e que eu acho que o amor ele tem premissas que eles são idênticas em quaisquer circunstâncias, porque nós amamos muito parecido, o amor iguala muito as pessoas, mas essa dor dela em busca de consertar uma relação dolorosa com a relação com a mãe e a ausência do pai, diz respeito à minha história. E eu venho usando esses recursos na minha literatura, na minha poesia e nos meus romances há muito. Mas colocar no humor a dor, eu fico feliz que a gente tenha conseguido fazer isso agora. E agradeço muitíssimo a experiência do que aconteceu com Alexandre Machado, que eu falei rapidamente, e que eu acho que ele adquiriu. Infelizmente, o patriarcado faz muito mal ao homem. Alexandre nunca foi um homem machista, pelo contrário, mesmo porque imagine. Mas ele adoeceu por uma condição do patriarcado que não permitiu que ele se assumisse frágil, doente, temeroso e assustado. E sensível, com dor. Então, eu vi um homem extremamente gentil, generoso, zero machista, adoecer por causa dessa potência que o patriarcado faz em nossa cultura. E isso foi importante para ele e para a gente como dupla, porque ele pôde assumir as fragilidades e incluir no nosso trabalho como dupla a dor. E isso é muito interessante na comédia. Como eu disse rapidamente por aí, não existe uma pessoa engraçada que não esteja, de alguma forma, desesperada. E mais um fator, que são as minhas filhas, nossas filhas mais velhas, que são meninas que, sim, têm uma comunicação a respeito, têm uma vivência de consumo de dramaturgia audiovisual bastante diferente da minha e de Alexandre e da nossa cultura nacional, que é muito bem sucedida através das novelas, etc. e tal, que é a questão de poderem acessar o audiovisual e a dramaturgia de uma forma que antes não era cabível a mim. Por exemplo, assim, tinha 3 canais e tinha Plim Plim. Outro dia eu expliquei para elas o que era Plim Plim e elas ficaram chocadas. Então, você conseguir não ter o break, que seria o plim-plim, o comercial, e conseguir contar uma história que você pode parar a qualquer momento ou assistir tudo, é uma coisa que a gente já consome há muito, eu e Alexandre, porque somos estudiosos, mas que, percebendo nas meninas como consumidores potentes de longa data, e eu fico muito grata porque as pessoas jovens gostam ainda de mim e do que eu faço, ou seja, não ficamos datados, eu fiquei muito intrigada. E também por causa dessas mídias todas e dessas relações virtuais que eu não tenho capacidade de lidar romanticamente, afetivamente. Eu sou muito ciumenta, eu não tenho Facebook porque eu ficaria muito chocada com amigos, eu não tenho capacidade. Então, assim, de assistir essa naturalidade em que as pessoas se envolvem sem se envolver e desejam ainda a mesma coisa.
E, para terminar, a alegria de pensar que os normais eram pessoas normais, eram pessoas malucas, eram pessoas normais malucas, porque eles eram normais, mas eles eram totalmente malucos. Hoje em dia, graças a Deus, os malucos são normais. Então, nós podemos ser freaks e sermos bem-sucedidos como freaks. As pessoas conseguem encontrar os seus grupos e nas suas idiosincrasias, aquilo que os fazem serem compreendidos. Então, é um produto, e isso eu digo com felicidade, porque é um produto muito bem feito, e fico felicíssima de assistir tanta gente gostando e entendendo a melancolia no humor, a interseção entre o humor e a melancolia, e a identificação, que não é excludente, porque ainda se trata de amor. Então, não é uma coisa para a sua geração, é uma coisa que vai falar sobre, sempre, que é o meu assunto predileto. O amor, o tempo e a morte, porque para mim é basicamente a mesma coisa, que é a interseção que nos iguala, que é o temor da perda, a perda e a vontade de manter, a maneira de amar que sempre faz com que a gente se pareça igual. Nós somos muito parecidos no amor. Eu adoro isso. Adoro que a gente fala muito sobre signo, mas, na verdade, assim, todo mundo, quando está com raiva, o amor iguala. E aí, esse produto, Chipados, e é muito interessante falar como um produto, mas e a cultura deve ser vista como um produto, é muito bom, e eu tenho muito orgulho, porque é uma junção de vários fatores que vem de dor, de perda, de filho e de revanche. Revanche, que eu digo, né, assim, vingança. É como vingança tida como nossa cultura demonstra, que é vingativo. É vingar como a planta que vingou, que você fala assim, não vai crescer, não vai crescer. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é sobre o feijão no algodãozinho, que todo mundo já fez. E que não vai dar certo, não vai dar certo. Eu sou uma pessoa que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Essa revanche isso aí, essa ideia de Jerico, isso aqui não ok, o Alexandre vai morrer, ele não vai mais escrever porque ele teve AVC. Então, não, isso aqui é fruto efetivamente de muito amor. E muita, muita, muita dor. E acho espetacular que milhões de pessoas estejam rindo da maneira que elas estão. Porque é muito, muito bonito. Obrigada. No começo da noite, eu pedi para escritores e escritoras levantarem a mão. Quem está aqui ainda dessa galera? Escritores e escritoras, levantem a mão novamente. Eu convido um de vocês para vir aqui ao palco, primeiro que chegar. Então venha. Cara, primeiro que chegar é muito perigoso. Ó, primeiro. Mas deixa todos eles virem. Só cuide para não... Quer chamar todo mundo? Então venham todos. Quem quiser vir, venha. Na verdade, eu acho que todos nós somos escritores, porque a língua portuguesa é a língua da poesia, é o verbo, é a língua... Se a gente fala em português, nós somos todos escritores, não tem como. Mais algum escritor ou escritora quer vir se juntar a gente? Olha a oportunidade. Oi, você veio! Galera, agora o microfone é de vocês. Em poucos segundos, né? Porque o tempo urge. Conta um pouquinho do trabalho de vocês. Então, o que vocês têm feito? Se já estão publicando em algum lugar, rede social, blog? Se apresentem aí para a gente poder conhecer um pouco de vocês, na hora de se conectar com os outros escritores da roda. Eu começo? Pode começar. Então, oi, eu sou o Otávio, eu tenho 17 anos, bastante gente não acredita quando eu falo isso. Assim, eu escrevo fantasia, escrevo fantasia infanto-juvenil. Eu tenho um livro publicado, comecei o processo para publicar o segundo e estou escrevendo o terceiro. Nossa, desculpa, eu não costumo falar isso. Eu comecei a escrever, na verdade, também em um momento de afogamento. Foi um momento que eu ficava em casa sem fazer nada o dia inteiro, a semana inteira.
Então eu comecei a escrever para me salvar, para me ocupar a minha cabeça. E daí surgiu a chance, inclusive foi minha mãe que achou, para publicar pela editora Multifoco. Gente, eu estou tremendo muito. Relaxa, cara. Faz 2 anos, 3 anos que eu... 2 anos. 2 anos que eu publiquei meu primeiro livro. Vai fazer 2 anos em dezembro. E eu não tenho... Eu comecei agora, eu tenho que atualizar certinho uma mídia social na internet. Comecei um Instagram, eu tenho que começar a postar certinho. Como que a gente acha? Qual que é o teu Instagram? Eu não tenho certeza, mas é para ser... Gente, é sério. Eu preciso muito cuidar dessas coisas. Se eu não me engano, é _ Otávio.Moraes. Moraes, com um I, por favor. E eu acho que é isso. Legal, legal. Bem-vindo, Otávio. Quem estiver aí na plateia com o celular, procura e vê se é isso e confirma para ele, tá? Eu confirmo aqui, peraí. Fechou. Por favor, vamos lá. Então, eu me chamo Luna, eu tenho 18 anos. Eu acabei de escrever, depois de um tempo, a minha primeira peça. Eu faço teatro desde jovem. Porque ninguém está falando sobre Lilith, é o nome. E eu tenho também um Instagram, eu tenho um blog, Para Mim Poetisa, podem procurar lá. E é muito interessante para mim estar aqui hoje, principalmente ouvir vocês falarem sobre melancolia e sobre todas as questões, principalmente sobre a questão de ser mulher, né? Porque eu parti de um pressuposto que eu assumo o artigo feminino, né? Para mim, poetisa. Embora eu não tenha pensado muito sobre isso, sabe? Foi algo que, de repente, fez sentido para mim. E a questão feminina está muito no que eu escrevo, porque na peça que eu escrevi agora, eu trago questionamentos sobre Eva, Lilith, Virgem Maria, Messalina, que é uma pessoa que é uma figura, né, que foi uma imperatriz romana que... Então, eu vejo essas figuras surgindo em mim e eu acho muito interessante porque eu participei de uma oficina de dramaturgia na Caixa Cultural agora e eu conversei com os meus colegas porque, assim, eu tenho muito medo de escrever e expor realmente o que eu sou, sabe? E de ser julgada, assim. E daí eles falaram, não, mas chega um momento que você tem que tacar, meio que dane-se porque as pessoas estão pensando. Então, a escrita, para mim, como eu sou muito jovem, ela é uma descoberta do que é ser humano, sabe? E, enfim, é tudo muito forte. Estou muito alegre de estar aqui até com vocês, de ter coragem de estar aqui também, porque a escrita está muito ligada com como eu vivo minha vida hoje, sabe? Não sei se é um diagnóstico, mas... Enfim, é um pouco... Isso também se manifesta na minha escrita. Para Mim Poetisa, por favor, quem puder ir lá seguir e conhecer um pouquinho. Instagram também? Instagram também, Para Mim Poetisa. E é isso, acho que um pouquinho disso. Bacana. Palmas para nossa poetisa também. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Eu tenho 24 anos, recentemente. Estava com medo de errar, falar que era 23, não estou acostumado. Mas, como escritor, eu comecei a escrever aquela coisa de adolescente, bem romântica, lendo Dores do Amor Romântico, da Fernanda, que eu gostei bastante. E eu sempre escrevi aquela coisa assim, num caderninho, numa coisinha. E, recentemente, ano passado, ouvindo o Sérgio Sampaio, não sei se algum de vocês conhece, mas ele tem uma música que ele fala: um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada. E eu comecei a pensar nessas coisas. E aí eu não sabia se eu tinha material suficiente para publicar, para mandar para uma editora, para fazer algum livro, alguma coisa assim. Eu reuni esses poeminhas, essas coisas, esses escritos que eu tinha, e eu decidi começar a lançar zines. Tudo assim inspirado nessa coisa um pouco caótica, que eu vejo bastante na Fernanda, que eu gosto muito dela. E eu comecei a fazer essas zines que se chamam Batráquios Mas Divinos. Eu tenho Instagram, que eu também não tenho muita certeza. Eu acho que é Batráquios Divinos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, eu escrevo essas zines, eu faço tudo, imprimo, xeroco e tal, e entrego do jeito que vocês quiserem.
de correio eu dou um jeito. Mas eu senti essa necessidade de não só ficar escrevendo para mim mesmo, mas de poder lançar essa poesia na calçada, de talvez permitir que o outro, que talvez sentisse o que eu também estou sentindo, permitir essa conexão, esse contato, essa conversa, conhecer novas pessoas. E eu achei bem bacana esse processo que eu tive de publicar zines, principalmente por isso, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais autoral, que eu digo, né, que eu tive, eu estruturando tudo que eu fazia, porque eu faço poemas e prosa também, tudo ali nessas edições, já está na 3ª, indo para a 4ª edição. Mas assim, aquela coisa de você conhecer o outro, saber como o outro reage à tua poesia, ao que você escreve. Às vezes ele percebe uma coisa que você não percebeu, e aí você realmente assim começa a se apaixonar pela escrita, né? E acho que tudo isso influenciado por pessoas, escritores, artistas que me inspiraram. A Fernanda, o Fabrício, né, como um escritor, a gente publicar, porque eu tinha essa vergonha assim de publicar, né, da gente mostrar para o outro. Mas chequem lá, Batráquios Divinos. E vejam se está certo também. Ou é Divinos Batráquios ou é Batráquios Divinos. Ótimo. Tá certo, tem a confirmação. Qual que é o endereço? Batráquios Divinos. É legal. Eu recomendo. É bacaninha. Legal. E chegou mais uma. Vamos lá. Almas. Pedia para você se apresentar rapidinho, que está com o tempo um pouco curto. Vou ser super breve. Manda Na verdade, eu nem ia subir aqui, porque eu tenho fobia de palco. Eu sempre acho que eu vou cair. Parabéns, então. Mas eu decidi subir para equilibrar a representatividade aqui, quando eu vi que tinha 2 meninos e uma menina. E eu sou autora de literatura infanto-juvenil. Tenho poemas adultos também. Eu sou militante da poesia infantil, da literatura infantil. A gente tem grandes nomes no Brasil e a literatura infantil é sempre subrepresentada, né? Considerada uma coisa menor, e não é. E queria só agradecer esse convite de chamar os escritores novos aqui. Eu escrevo desde que eu tinha a idade deles, só que eu esperei 30 anos, tenho 46, para ter coragem de confiar no que eu fazia e publicar. E o retorno tem sido maravilhoso. Então, assim, se vocês escrevam, publiquem, porque o trabalho que a gente faz não pertence mais a gente, pertence a quem lê. E não é justo guardar, né? Então, que bom que vocês estão tendo esse espaço hoje com as mídias aí, estão sendo lidos e estão aqui, né? A gente está aqui junto, estou com a Fernanda Ião. Obrigada. Muito obrigada. Meu nome é Adriana. Meu nome é Adriana Barreto Almeida e meus livros são A Última Folha e Poemear de Pernas pro Ar. Legal, obrigada. Fiquem aqui, tá? Fiquem aí. Muito obrigada. Só um momentinho, Guilherme. Oi. O meu Instagram é realmente _Otávio.Moraes, tá? Aê! É espetacular, né? E o meu livro, o primeiro, né, que está publicado, é A Vida de Theo, com TH, pela editora Multifoco. Legal. Pois bem, Carpinejar, Fernanda, teve algum momento, né? Hoje vocês estão aqui como artistas que são referência, certo? Mas teve um momento que vocês estavam começando também, né? E não sei se para vocês até esse momento veio à cabeça enquanto eles comentavam, especialmente tem escritores jovens aqui, né, no palco. Eu queria que vocês olhassem agora para essa galera que está aqui e dessem alguma dica, alguma ideia, o que vem à cabeça de vocês para que talvez daqui a alguns anos eles possam estar aqui no palco como as referências também. O que vocês poderiam contar para essa galera que está aqui e, de repente, para a galera que está na plateia também e não veio até o palco? Sempre estamos começando. Não existe essa solenidade. O meu irmão, quando pequeno, todo mundo dizia que eu tinha um parafuso a menos. E meu irmão ficou preocupado, porque os tios diziam: esse menino tem um parafuso a menos, vive caindo, vive se machucando, tem um parafuso a menos. E meu irmão levou a sério. E ele começou a me investigar, pediu para que eu ficasse pelado. E me examinou. A princípio não achou nada. E teve a seguinte concepção, que
o parafuso que eu tinha perdido era interno. Ele tinha um caminhão de brinquedo, ele tirou o parafuso da caçamba e me deu, engole. Eu engoli. Desde aquela época eu estou funcionando perfeitamente. A minha recomendação é preciso engolir os parafusos. É preciso. E se fecha uma porta, é uma possibilidade de abrir mais a cabeça. Bom, eu, coincidentemente, e devido à idade, você é mais jovem do que eu, então eu posso falar devido. Mas o fato é, esse ano eu reencontrei o meu primeiro romance escrito, que eu escrevi, que eu sempre achei muito ruim, e eu só tinha uma cópia, porque foi datilografado, eu manualmente, por uma máquina emprestada. E ele vai ser lançado esse ano. E eu tinha 17 anos de idade. E é tão absurdo quanto eu me senti aliviada por tê-lo perdido. Eu sempre pensei, ai, que bom que eu perdi, porque era ruim. Eu sempre falei, escrevi um primeiro romance que era ruim, aí perdi. Nunca me preocupei em procurá-lo. Realmente foram muitos anos. Essa é uma história que eu já contei em várias entrevistas, mas eu só o encontrei tem poucos meses. E ele vai ser lançado esse ano. E ele não é ruim, ele é adorável e é muito impressionante que, apesar de toda... O estilo não é parecido, enfim, o estilo não é parecido. Eu escrevi um segundo romance, que foi o primeiro lançado aos 26, ou seja, dos 17 aos 26 anos de idade. Eu acredito ter melhorado muito, mas a rejeição que eu tive desse primeiro romance sempre foi enorme. E agora que eu reencontrei essa única cópia, e é fato, é impressionante a beleza, a coragem e o respeito que eu tenho por ter escrito esse romance e ser aquela que eu fui, que se mantém definitivamente a mesma. Então, não deixem de escrever, não se constranjam. Hoje eu cheguei no hotel e eu sou escritora. Para mim, quando todo mundo fala, atriz, não sei o que, apresentadora, a única hipótese de abrir mão disso que me define escritora é mãe. Mas não competindo por uma coisa ou outra. Aquela que eu me identifico e essa que eu sou é escritora. Então, assinem escritor, escritora, assumam e não se constranjam, porque vocês realmente são muito corajosos. Porque, como eu imagino ter dito aqui rapidamente, somos todos escritores, porque falamos a língua mais bonita que há, que é a língua portuguesa. Muito obrigada. Não desistam nunca. Desistir não é uma hipótese. Tudo bem. Pessoal, força. Palmas para os nossos escritores e escritoras. Vieram até o palco. Muito obrigado. Pode deixar aqui na mesa mesmo. A gente pode avançar agora para o último bloco. O tempo voa. Vamos para a transformação. Eu tenho uma certa sensação de inadequação constante. A realidade, ela me incomoda. A minha mãe sempre falou para mim, se tatuou, se furou inteira, não vai... Porque hoje em dia, na altura do campeonato, com um país cafona, porque nós somos um país que a cafonice está sendo alimentada como um bem de consumo, eu acho que eu me sinto muito prejudicada. A gente tem medo de ser contente, alegre, eufórico. Mas eu faço questão de ser livre. Mas as pessoas ficam muito agredidas. A liberdade da mulher agride muito o outro. O riso é uma ameaça. Eu acho que a gente está no tempo de crise, no tempo de desconfiança, no tempo de suspeita. E a noite vem, a noite está, nós estamos vivendo uma época obscura. Eu acho sim que a gente tem que ter muito cuidado de não criar binários, movimentos binários, antagônicos, criando conflito, porque nesse conflito é que entra o ódio, a hipocrisia e o conservadorismo. Muito bem,
vamos para o último e derradeiro bloco. Quem tiver com internet 4G, aproveitando aqui conexões, começou agora há pouco o Brasil e a Argentina, a gente está querendo saber aqui no palco como é que está o jogo. Então, eles vão combinar um sinal. Sai gol da Argentina, vocês fazem assim, e sai gol do Brasil, vocês levantam as duas mãos, ok? Menor necessidade. 0-0 ainda. Obrigado. Não façamos isso, vamos evitar isso. Não, eu faço questão de saber. Não, eu não quero saber, então não vamos fazer. Vocês viram para o lado direito aqui, então, do palco, né? Ou esquerdo, no caso de vocês. Bom, indo para a última parte, que é transformação, né? Eu citei aquela entrevista da Fernanda no início aqui da nossa conversa, e teve uma frase que me chamou muita atenção, que ela fala da escrita como forma de manipular uma realidade que não está boa, né? Naquela entrevista em si. Eu fiquei com essa frase na cabeça assim, por alguns dias, e é inevitável a gente pensar na nossa realidade de agora, e que é uma realidade difícil, né? A gente vive uma realidade difícil num contexto social, mas especialmente num contexto emocional, né? O contexto emocional ele é muito complexo hoje, seja no ambiente do trabalho, com a questão da ansiedade, ou nas relações mesmo. E é inevitável que, como escritores, né, a gente fala sobre sentimentos, né, mas também acaba sendo um porto de encontro para essas pessoas que estão passando por esses momentos. E eu queria entender de vocês que, quando vocês produzem, seja a poesia, o romance, a série, o tweet, né, seja qual for a forma de expressão, se vocês têm algum tipo de pensamento, né, em gerar algum tipo de interferência, transformação, de fato tocar as pessoas, ou se de repente é o contrário, ou se de repente esse momento ele acaba influenciando a produção de vocês. Como que vocês se relacionam com isso na hora de produzir, com esse momento de vida? Eu me transformo. Eu acho que tem uma transformação. E a gente se transforma sem notar. Quem nota são os outros. Meu pai, eu estava conversando com meu pai disse: como tu está feliz em teu amor. Eu falei: mas por que está dizendo isso, meu pai? Meu pai não tem redes sociais, Instagram, de ver fotos. Tu viu alguma coisa, espiou alguma coisa? Não. É que tu nunca foi tão carinhoso comigo. Quando a gente está bem no relacionamento, a generosidade vai além. A gente é mais generoso com os amigos, a gente é mais generoso com os pais, a gente é mais generoso no trabalho, a gente escuta mais, a gente tem mais paciência, a gente corta menos, julga menos. Mas a gente nem repara nisso. Quando o casamento está mal, a gente é avarento com os amigos, é avarento com os pais, é avarento nos laços com os irmãos. A relação é a última a terminar de muitas relações interrompidas, de muitas outras relações interrompidas. E a gente não percebe. Mas os sinais já estão ali. Porque falta amor próprio. Eu acho que a literatura é esse amor próprio, que emana, que vai emanar. E é se colocar no lugar do outro, sem deixar de ser você mesmo. Isso é uma arte. É como atravessar paredes. Como que é para você, Fernanda? O que mesmo? Desculpa, definitivamente, porque eu fui pensando no que ele está falando, porque eu poderia ficar conversando com ele, então perdi a pergunta. Mas quer partir dele? Não, quero a pergunta. Quer voltar na pergunta? Não, que eu não queira continuar conversando com você. Não, eu entendi que... ele está preocupado com o Brasil e a Argentina. O Brasil. Ih, gente. É essa a pergunta? Não exatamente no contexto político, mas no contexto emocional, e a produção ela acaba se relacionando com a vida das pessoas, porque muitas vezes a pessoa encontra no texto, na série, algo que conforta ela, algo que completa ela. Eu queria entender se na produção é algo que você tem a preocupação? Eu acho que esse exemplo da Fernanda de trazer à tona um livro escrito aos 17 anos é o mais perfeito módulo de uma transformação.
de como ela mudou a forma de se enxergar, quase fazer trazendo... isso agora, que é uma época que realmente que eu creio, e isso não tem nada a ver exatamente com a política, não necessariamente, mas em que o ser humano está se demonstrando tão obscuro, e isso é necessário. É bom quando vem que sobe o obscurantismo. Fazer isso agora, eu acho que isso é um grande sinal de que as coisas realmente elas não deixam de... Mário de Andrade falou uma coisa uma vez para Carlos Drummond de Andrade, tem um livro lindo de cartas deles, e ele falou para Carlos Drummond de Andrade, Carlinhos, não sei o que, papai, Drummond reclamando que era bem mais jovem do que Mário de Andrade, e que tinha casado, tido filho, que são coisas sujeitas a gente reclamar, principalmente quando você é um criador, porque tem uma... né? E aí ele falou, a vida não é boa nem ruim, ela é interessante ou desinteressante. Eu acho que nós estamos vivendo uma época muito interessante. Eu não imaginava, aos 50 anos de idade, eu imaginava algo melhor num sentido, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas, como vivemos num país democrático, eu acredito que estamos observando um país e vendo que a democracia, graças a Deus, é aquilo que nos organiza mundialmente no geral, que as pessoas estão mostrando um lado, o ser humano mostra um lado obscuro, que eu considero mal acabado, mas necessário para a gente avançar. E a literatura e a arte, o humor e tudo mais, vale para a gente refletir. Mas que, de fato, eu ando muito triste, eu ando. Eu ando triste. Otimista, porque o otimismo é muito mais trabalhoso do que o pessimismo. Vamos lá, a gente tem muitas pessoas fazendo perguntas. Quem tem perguntas aqui, levanta a mão. Tá, a gente está com o tempo super, super apertado. Eu vou passar para uma pergunta só. Infelizmente, tem uma pessoa já com o microfone, mas depois, né, se a gente conseguir aqui no final rapidamente conversar, a gente pode falar mais, mas aqui, infelizmente, a gente precisa terminar o evento daqui a pouquinho, então peço desculpas ao restante que tem perguntas, mas infelizmente a gente não vai poder atender. A gente já está com uma pessoa com o microfone ali, então quem levantou as mãos, eu peço desculpas, mas terá que ficar para outra. Gol do Brasil! Boa! Valeu. Tem gol do Brasil? Quem fez o gol? Gabriel Jesus. Milagre. Devia valer 2. Vamos lá, última pergunta, por favor. Manda ver. Boa noite, meu nome é Manuel, eu sou aqui de Curitiba, desde que eu nasci. Eu queria perguntar para a Fernanda e tanto para o Fabrício, em tempos assim, eu não sei se vocês concordam comigo, de relativismo em vários aspectos, de belicismo, não só, quando eu falo belicismo, não só material, né, no sentido de armas, mas das pessoas serem bélicas umas com as outras, né, psicologicamente, moralmente. No começo, a Fernanda falou que ela dava mais valor a alguns tipos de características, como gratidão no homem, falou algumas virtudes. Assim, eu queria saber se na literatura, no que vocês escrevem, vocês têm uma pretensão de elevar o homem, o ser humano, para alguma coisa melhor, se têm alguma visão assim de futuro, ou se vocês se abstêm desse tipo de pretensão. Tu acredita que a gente quer piorar as pessoas? Eu entendi, sabe o que acontece? Eu quero entender. Não, eu entendi porque eu acho que eu não tenho obrigação nenhuma como artista. Eu tenho uma obra, que é um dos meus romances prediletos, o Aritmética, que é um livro que eu reli recentemente, e que ele é realmente desagradável. Eu o reli e falo, meu Deus do céu, que é isso? Que trama absurda, que coisa... E eu não me constranjo dele, porque eu não tenho a menor obrigação em cumprir com absolutamente nada com a minha arte. Eu acho que é importante, enquanto artista, para mim, porque se eu disser que é importante para todo mundo, eu vou estar sendo contrária à minha opinião. Nietzscheanamente importante, que eu não tenho obrigação nenhuma. Então, eu realmente, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito doce, afetiva e extremamente
sou mesmo, eu tenho enorme compaixão. Mas na minha obra, se eu quiser ser desagradável, eu serei desagradável. Eu não vou dourar a pílula nunca. Mas aí tá fazendo um papel de ser desagradável para chamar a atenção do desagradável. Não é desagradável. É ser desagradável através do personagem. É ser desagradável, é simplesmente não estar em função de absolutamente nada que seja edificante. Porque eu acredito que esse discurso na minha obra vai ser edificante para o leitor. Ele cabe a ele o absoluto livre-arbítrio, que o livro é a coisa mais elegante do mundo. E nisso eu incluo o livro como Instagram, como Facebook, como porque eu sou antiguinha. Mas assim, você se propor a assistir algo. Moralizar não, não, eu não vou, eu não estou afim. E eu sei que eu poderia fazer isso e inclusive me sair muito melhor num mercado que ele é duvidoso, como todo mercado, digamos. Porque é claro que é muito mais fácil quando você está a serviço de alguma coisa que, sabe, tipo encapadente. O Klaus trouxe uma história que eu acabei não falando, que é do ônibus. Eu estava no ônibus e vi uma senhora entrando, idosa. O ônibus estava lotado e ela observou um jovem cochilando na janela. Pensou que estivesse fingindo para não dar o lugar. Ele estava no lugar do preferencial e xingou ele muito. Sai daí, não é seu lugar. Esse Brasil nunca vai dar certo. Só tem safado. E foi xingando ele muito. Nós estamos atávicos, selvagens. Até que ele disse, só um minutinho, eu não sei por que tu está fazendo isso. Eu vou sair. E ele se levanta com dificuldade, não tinha perna esquerda. Se amparou com muleta. E ela disse, eu não sabia que tu é aleijado. Ela piorou o soneto. E ele respondeu, aleijado é quem não tem alma. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência antes de falar. Com certeza. Falar, muita paciência. Inclusive falar escrevendo. Entendeu? A gente não está tendo. Não está tendo e não está tendo porque todo mundo tem um incrível direito hoje em dia, expressar a sua opinião. Só que esse incrível direito de expressar a sua opinião é algo tão recente dentro dessa comunicação que é uma grosseria. Hoje eu escrevi uma crônica, que eu escrevo uma coluna no Jornal o Globo, Caderno Opinião, em que eu falo justo sobre isso. Quando eu pensaria que ter espaço para dar a sua opinião pudesse ser tão tenebroso. Mas eu não estou me referindo à fala, eu estou me referindo à minha obra. Eu não tenho obrigação nenhuma com a minha obra. Nenhuma de nada. E se ela salvar alguém do afogado, assim como me salva, eu fico muito satisfeita. Mas eu não vou fazer nenhum discurso que, se o personagem não precisar ou se a história não for, não vou porque eu não conseguiria. Seria patético. E olha que eu tenho 1000 ideias para angariar muito com assim, tipo, como chegar aos 50 anos bem. Penso muito sobre isso. Por exemplo, depois do Alexandre Machado, tudo que ele fez, papagaiada, né? Que eu me tornei administradora da minha vida, da minha empresa, da minha família, o Caderno Verde de Fernanda Young, que é o caderno de administração. Eu me tornei uma grande administradora, penso, nossa, vou ganhar tanto dinheiro. Mas, enfim, não é isso. Eu não estou falando sobre o verbo eu estou falando sobre a minha motivação na minha obra. Espero eu que eu possa alcançar muita coisa e muitos sentimentos edificantes através dela. Mas eu não devo nada através do meu verbo escrito. E, sim, da forma que eu falo, eu penso bastante. E sei a importância de expressar as minhas opiniões, como hoje aqui. Mas na minha obra literária, jamais. Pois bem, pessoal, o tempo, infelizmente, voa. A gente está bem no finalzinho da nossa conversa. A gente poderia ficar
mais algumas horas por aqui, mas a gente ficaria bem ansioso, né, Fabrício, com o jogo. Brincando. Eu quero só fazer xixi, gente. O jogo eu tô um pouco me lixando. Então a gente precisa encerrar. Eu estou aqui na minha mão com 2 livros, um do Fabrício Carpinejar, que é o mais recente, chamado Minha Esposa Tem a Senha do Meu Celular. E eu tenho também, aqui em mãos, o livro da Fernanda, que é o Pós-F, para além do masculino e feminino. E esses livros estão aqui, infelizmente, não para mim, é para vocês. Eles são para vocês. E então é o seguinte, tá? A gente precisa aqui achar 2 casais aqui na plateia, ou se não tiver o casal... Caminha, mas esse negócio de 2 casais é muito complicado. Já não gostei. Quer fazer solto, então? Não, porque 2 casais, homem, mulher, mulher com mulher, porque tem tanta sigla hoje em dia. Todo tipo de casal. Eu não Todo decoro tipo de as casal. siglas porque eu sou disléxica, mas eu acredito nelas. Casal de amigos vale também. Vale tudo. Mas no meu caso, o casal, ambos tem que ter a senha um do outro. Então, Ai, não, Deus que me livre, eu jamais ganharia. Vamos lá. Nego Vamos até ver. a minha senha. Do Fabrício é o seguinte, me galera. nego. Do Carpinejar é o seguinte, tem algum casal aqui na plateia que Tem mutuamente senha? tem a senha do celular? Um do outro. Temos? Então venham. Opa, conseguiu. Tem Venham. impressão. A impressão Não, do tá outro. vindo lá já, tá vindo Mas lá. nem que me cubram de porrada com uma pá. Que nem que cubram No ela de cox. travesseiro. Quem vai? Tá vindo Tem que aqui vir já. aqui. Aí, ó. Só que tem que provar. Tem que provar. Dá Suba, pra tem uma ela. escada ali do outro lado. Não adianta, não pode ter... Não pode soprar. Ah, tá sem bateria, não funciona. Mas o dele funciona? Como assim? Você só tem um celular? Cadê? Não, o meu tá aqui na mão dela. Tá, mas tu tem a senha dela, então. Então prova que Vamos tu lá, tem a provar. dela. Vamos chamar o auditor aqui no palco. Tá, tu tem a senha dele? Então prova a senha. Tem que comprovar. Calma aí, aí ó. E é bom porque você pode ter um falso. É tudo uma mentira tão grande, gente. Deixa eu ver se é dele mesmo. Perfeito, merece! Ganhou! Porque, assim, você pode ter um monte de coisa falsa, camadas de falsidade. Bom, enquanto o Carpinejar faz a entrega ali do prêmio, já para agora a segunda situação. A segunda situação é a seguinte... a gente Agora tem... é o livro, o livro da dela, é ela que escolhe. Fernanda, quer criar a tua situação? À vontade. Deixa eu Vai ver. lá. Ai, gente, eu acho tão excludente, simplesmente... Manda ver. O quê? Ah, não, calma, também não é legal. Porque aí você deve ter várias, né, muitas Fernandas aqui. Fernanda é um nome lindo, mas completamente comum. Quantas Fernandas tem aqui? Tenta coisas difíceis. Tu tá louca pra fazer Quem xixi. se chama Fernanda Maria? Tenta assim, quem sabe a escalação do Brasil. Filha, Escalação chama... da Argentina. Tá, calma aí. Quem tem o sobrenome Leite? Adoro. Vai, Machado. Ele, pronto, ganhou. Ganhou! É. O pessoal nem aplaudiu de inveja. Porque é o seguinte, Leite é o nome do meu avô que me criou, José Luiz dos Santos Leite, e Machado é o nome de Alexandre Machado, filho da puta. Jamais terá a senha do meu celular de porra nenhuma. Ó, meu remédio de nariz todo vazado, depois vão achar que eu me urinei. Julinho, remédio de nariz. Muito bem, gente. Bom, enquanto eles terminam ali as fotos, mostrar o livro, importante. O meu... O dele também, mas é o único que ele tem. Mas coitado. o meu alguém quer? Sim. Pô, tem as pessoas que querem, então. Ganhou, então, fechou. Venha, venha. Ela tá de tênis e luzinha, galera. Qual Não, mas era tem que a pergunta? provar que acende. Caminha, qual era a pergunta? Qual era a questão? Quem tem tênis e luzinha? Essa era a questão. Acende? Vai. Nossa! Uau! Não, tem que mostrar, tem que dar a volta. Então. Ela vai provar, ela vai provar. Cara, Peraí, ela é acendeu? muito louca. Ok. Valeu. Ó, mostra lá pra fora. Vai lá, vai lá. Manda ver. Aproveita que tá aqui.
quiser pegar uma água também. Você é muito maluca, gente. Exatamente, entendo. Meu sonho ainda é ter aquele com rodinha. Porque não vai dar certo, eu vou cair. Espera só mais um pouquinho, pronto. Valeu, obrigado. Maravilhosa, arrasou. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Palmas para ela. Tênis e luzinha ao máximo. Então, para encerrar o nosso encontro de hoje, primeiramente queria agradecer Fabrício Carpinejar, agradecer Fernanda Young. Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Com toda a gratidão, toda a gratidão. Olha, o tripé que mantém o circo, né? Porque é o mastro, tem um mastro, e o tripé, que eu aprendi na dor, porque ensinar-me a entender o mistério do sofrimento é amor, fé e gratidão. Então, amor, fé e gratidão por vocês manterem o meu circo de pé. Muito obrigada. Carpinejar, quer deixar palavras para a galera? Vamos, Brasil. Valeu, obrigado. Pessoal, agradecer a Montenegro Produções Culturais pelo convite e por ter organizado esse dia de hoje. Obrigada, obrigada, obrigada. Agradecer a Sideral Linhas Aéreas, Hospital Erasto Gettner. Dia 6 de agosto, próximo com o Nelson Mota, exposição do Simon lá em cima. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, até a próxima. Valeu! Muito obrigada.